uma outra pergunta também no Facebook, é Marinês Miranda, Projeto Brasil Sem Alergia. Eu que agradeço. Tenho alergia respiratória, meus filhos também. Então, se puderem falar um pouco mais sobre alergia respiratória por ácaros, eu agradeço de todo o meu coração. Ótimo, não há problema nenhum, vai ser um prazer poder falar sobre alergia a ácaro. O ácaro, eu não sei se você sabe, mas o ácaro é um... Não sei se você consegue uma imagem de ácaro aí pra gente, Daniel, depois você bota aí. Sem pressa, eu vou falando sobre o ácaro. O ácaro, ele é um micro-organismo, ele é um ser vivo, microscópico, a gente não consegue identificá-lo a olho nu, mas aonde tem o ser humano, tem um ácaro. E por incrível que pareça, ele é parente das aranhas, ele é um aracnídeo. Esse ácaro, ele vive em ambientes onde tem muita queratina, por isso que onde tem um ser humano, onde tem aves, onde tem pelo de animais, onde tem pelo de mamíferos ou de aves ou penas de aves, certamente vai ter o ácaro ali. Por quê? Porque ele se alimenta de queratina. A queratina é a substância base para a produção de pelos, peles e penas. Então, onde tem um ser humano com as suas peles, com a sua pele, onde tem pelo de animais, onde tem penas, você vai ter ácaro. Tá? Então, a partir daí você já aprende a primeira lição, que você não deve ter nada de origem animal na sua casa. Porque quanto mais coisas de origem animal você tiver, mais ácaros você vai ter. Ou seja, aquele, ó o ácaro aí, ó, isso é justamente microscópio. Você, se não me engano, seu microscópio eletrônico. Você vê através do microscópio eletrônico, você consegue ver justamente a estrutura do ácaro. E você vai desenvolver alergia ao quê? Pode colocar lá novamente, Daniel, no ácaro. Isso. Você desenvolve alergia justamente aos fragmentos do corpo dele, quando ele se fragmenta, ou seja, ele morre, se fragmenta, você respira essas proteínas aqui que estão, que fazem parte da carapaça do corpo dele, e você também respira as fezes do ácaro, tá? De chegar a um ponto que de um travesseiro ele dobrar de seu peso depois de alguns anos de uso. Ele dobra de peso por quê? Por causa da multiplicação de ácaros. Porque você encosta seu corpo sobre o colchão, sobre o travesseiro. Essa pele ela entranha no colchão e travesseiro, serve de alimento para o ácaro e o ácaro começa a se multiplicar. Então o peso do travesseiro, o peso do colchão aumentam bastante por causa disso, porque você entranha essa pele e o ácaro vai se multiplicando. E os fragmentos do ácaro, assim como as fezes do ácaro, elas acabam sendo os principais causadores responsáveis pelo aumento dos processos alérgicos, tá bom? O ácaro você tem três tipos, a Blomia tropicalis, o Dermatophagoide pteroníceos e o Dermatophagoide farinae. Tá? O Brasil, nessa região do Brasil, nós sofremos muito de alergia ao ácaro. É o principal causador de processo alérgico no Brasil, seguido depois dos fungos, dos mofos, né? Ou dos fungos, os fungos respiratórios, ok? E tanto o ácaro quanto o fungo, eles gostam de ambiente úmido. Então, quanto mais úmido for o ambiente onde você vive, mais ácaro você vai ter. Então, é uma outra questão também. Por que nós recomendamos o uso do ar-condicionado em temperaturas amenas, não em temperaturas muito fortes? Porque se você tiver temperatura muito baixa, o frio é um irritante respiratório. Porque o ar-condicionado, quando bem limpo, quando o filtro dele é bem limpo, quando a estrutura dele interna é bem limpa, ele tira o excesso de umidade em regiões muito úmidas, como aqui no Rio de Janeiro, onde chove bastante aqui no verão, está praticamente chovendo todo dia no Rio de Janeiro, né? Região norte, Amazonas e assim por diante. Ele tira esse excesso de umidade e, tirando o excesso de umidade, faz com que o ácaro se multiplique menos e assim também o mofo. Os fungos respiratórios também se multipliquem com menos intensidade. Então, essa é uma das medidas. A outra medida realmente para você extinguir o ácaro é você forrar o seu colchão e travesseiro com material impermeável. O material que a gente mais orienta é a napa. Se você puder dar uma olhadinha em alguma imagem aí, sabe, Daniel, de napa? Colchão forrado com napa. Colchão e travesseiro forrados com napa. Exato. Ou com PVC. Mas assim, o mais resistente é a napa. Então a gente pega uma napa, pede para um estofador fazer isso, forra o colchão com o envoltório completo,
ou seja, na parte superior, na parte inferior, na lateral. E isso é uma grande medida justamente para você inibir o alimento do ácaro com a sua pele descamada, porque você vai fazer uma barreira entre o seu corpo e o colchão e travesseiro, e consequentemente você vai ter menos pele entranhando no colchão e travesseiro. E aquele ácaro que existe dentro do seu colchão e travesseiro, ele acaba morrendo porque ele não vai ter mais alimento, e em contrapartida você também não respira ele, porque você fez uma barreira impermeável entre o seu nariz, o colchão e o travesseiro. Tá bom? Eu acho que é basicamente isso. Esses aparelhos antiácaros não adiantam nada. Os colchões, travesseiros ou roupas de cama antiácaro, eles adianta até um certo ponto, porque se você realmente tiver utensílios que não usam pele de animais ou usando substâncias sintéticas ao invés das peles ou dos produtos de origem animal, você vai ter menos ácaro, mas isso também não vai fazer com que você não tenha ácaro, porque um colchão, mesmo ele feito sobre uma estrutura toda sintética, você continua descamando pele no colchão travesseiro e a sua pele serve de alimento para o ácaro. Vai diminuir um pouco o processo alérgico ao ácaro usando um travesseiro sintético, um colchão totalmente sintético, uma coberta totalmente sintética? Sim, diminui bastante. Mas no caso do colchão e travesseiro, a única forma realmente de você se livrar disso é você fazendo uma capa impermeável, evitando justamente evitando nutrir esse ácaro com pele descamada, evitando entranhar a pele descamada no colchão e no travesseiro. Em relação ao tratamento, é o controle de ambiente, como eu falei, e também você pode fazer a imunoterapia, ou seja, as vacinas específicas para dessensibilização ao ácaro. Aí tem uma imagem aí de um colchão forrado com zíper, tá? Eu não gosto muito de zíper, mas se não tiver como fazer de outra maneira, você pode usar o zíper, não há problema. Só tenta pegar aquela fita bem grossa que vende em loja de material de construção, que eu conheço como silver tape. Você pega uma silver tape e joga em cima do zíper, entendeu? Porque o ácaro que está no colchão travesseiro, ele pode sair pelo zíper e pode também contaminar as suas vias aéreas, tá bom? E usa a vacina. A vacina com controle ambiental ajuda bastante. O único tratamento que vai mudar a história natural da doença, que vai ensinar o seu organismo a não ter mais o processo alérgico, é a vacina. Não existe outro tratamento. Remédio remedia. Vacina ensina. Tá? Então até combina. Então vacina ensina. Então você, usando a vacina, você vai ensinar o organismo, você vai criar células de memória, as chamadas células T reguladoras, vai produzir anticorpos bloqueador, anticorpos da classe IgG4 para bloquear a reação alérgica, e com o tempo você vai ter uma quantidade muito grande de células de memória para manter o seu quadro clínico estável, sem sintomas. Tá bom? Eu acho que, de certa forma, eu respondi sua pergunta. Tá bom, Marinês? Mas se por acaso permanecer algumas dúvidas, por favor, não hesite em mandar novamente. Vai ser um prazer respondê-la. Tá bom? Não esqueça de compartilhar nosso vídeo e também curta nossa página e inscreva-se no nosso canal no YouTube, que é muito importante. Um abraço, obrigado, Marinês. Fique com Deus. Obrigado.